Eu estava orando ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra sobre Jonas. Muito conhecida a história de Jonas, né, irmãos? E eu vou ler só o primeiro versículo, Jonas, livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim, Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. O título é assim, a vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amém? Os irmãos podem sentar, por favor. O Senhor Jesus me deu um tema. O tema é assim, não fuja do propósito do Senhor. Amém? Não fuja do propósito do Senhor. E a gente vai meditar aqui na história de Jonas. A gente conhece a história que o Senhor Jesus escolheu Jonas. Ele teve um chamado de Deus para ir à cidade de Nínive para levar a palavra, para levar a salvação para aquele povo. Mas Jonas não obedeceu o que o Senhor Jesus chamou a ele, o chamado, né? O Senhor Jesus falou que era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ele desobedeceu. A gente vai ver aqui para frente o que aconteceu com ele pela desobediência. Todos conhecem a história de Jonas. O título é a vocação de Jonas. A vocação significa o chamado de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, não foi um homem que chamou Jonas, foi Deus. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A malícia aqui significa maldade, falta de caráter, má índole, né? Tudo que está acontecendo hoje, né, irmãos, no nosso mundo, já acontecia lá atrás, e o Senhor, por amor, pediu Jonas para ir a essa cidade, para falar da palavra, para falar do amor de Deus, para salvar aquele povo. Só que Jonas não ouviu e não obedeceu. Ele ouviu, mas ele não quis obedecer. A fuga de Jonas e o seu castigo. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Eu só estou dando uma pincelada para daqui a pouco eu entrar nos temas, tá? Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus manda Jonas ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Eu copiei aqui o pastor Daniel, que eu coloquei esse número 1, número 2, número 3. Então daqui a pouco a gente vai... O número 1 é o chamado de Deus. Amém? O que acontece? O Senhor Jesus escolheu Jonas. Não foi um homem qualquer. Foi o Senhor que escolheu, né? Então, ele não quis obedecer à voz do Senhor. A gente vai ver aqui para frente, só que tem uma coisa. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, a pessoa pode tentar fugir de todas as formas do chamado. Só que se Deus falou que é aquela pessoa e acabou. É aquela pessoa e ponto final. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Se o Senhor falou uma coisa, Ele vai cumprir. Ele não cumpre no meu tempo, Ele não cumpre no seu tempo. Mas Ele cumpre no tempo dEle. Porque o tempo dEle é perfeito. Amém? Então, eu coloquei número 1 assim. Chamado de Deus. Jonas 1:1, foi o que a gente leu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Chamado de levar a palavra, pregar o evangelho da salvação. Foi o que Deus queria de Jonas, só isso. Que ele obedecesse e levasse a palavra de salvação àquela cidade. Às vezes a gente pensa assim, mas se a pessoa não quer ir, a Bíblia diz, a gente tem livre-arbítrio.
Só a gente tem livre-arbítrio, sim. Só que a vida da gente, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então, irmão, Ele faz o que Ele quer da minha vida e da sua vida. Amém? Então, quando o Senhor escolhe alguém, Ele tem os motivos dEle, Ele tem os porquê que Ele escolheu aquela pessoa. E nenhum de nós pode fugir dos planos do Senhor. A palavra de Deus diz: se a gente fazer a nossa cama lá no profundo, o Senhor vê. Aonde a gente estiver, o Senhor vê. Chamado de levar a palavra, pregar o evangelho da salvação. E de pregar o evangelho a toda criatura. Está em Marcos 16, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado de Deus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Está dizendo assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Quando o Senhor Jesus falou sobre o ide, Ele não fala na Bíblia ide pastor, ide homem, ide mulher. Não, Ele falou ide. Esse ide aqui, Ele engloba todos. Ele não engloba só o pastor, só o missionário ou só o bispo, não. Esse ide aqui é para todos nós. Porque a gente fala da palavra do Senhor dentro do ônibus, a gente fala no ponto do ônibus, a gente fala no mercado, a gente fala na rua, até vindo para a igreja mesmo, a pé, às vezes a gente encontra com alguém e o Senhor Jesus te toca para falar da palavra dele. Então nós temos que cumprir o ide. Às vezes as pessoas ficam pensando assim: ah não, se o pastor quiser ele vai lá e fala. Ele que ganha a alma. Não, nós temos que cumprir o ide do Senhor. Amém? Esse ide aqui é para todos nós. O 2 é Jonas 1:3. Livro de Jonas, capítulo 1:3. Diz assim: porém Jonas... deixa eu ler o 2 para vocês. O 1 foi chamado de Deus, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, o número 1. O número 2 é não fuja da presença de Deus. Amém? É Jonas 1:3. Está dizendo assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Porque a sua malícia, sua maldade, coisas ruins, perversas, subiu até a minha presença. É só esse mesmo. Não fuja da presença de Deus. Deus tudo vê, foi o que a gente acabou de falar ali. Não adianta fugir do chamado. Cada um de nós aqui temos um chamado. Às vezes a gente pensa assim: ah não, eu não tenho nada, eu não tenho dom para fazer nada. Irmãos, mas se a gente for ver no profundo, cada um de nós temos. Cada um aqui tem um dom que o Senhor deu. Às vezes você pensa assim: ah, mas eu não tenho dom para subir, para cantar, eu não tenho dom para subir, para pregar. Mas o Senhor te deu algo que você consegue ganhar almas daquela forma. Você consegue aproximar de uma pessoa e falar do amor de Deus para ela, às vezes de uma forma que o pastor, um outro irmão não consegue chegar até ela. Mas você, com seu jeitinho que o Senhor te deu, você consegue aproximar daquela pessoa. Não é verdade? A gente não precisa se igualar àquela pessoa para falar do amor de Deus para ela. Mas possamos mostrar a diferença no dom que o Senhor nos deu, até chegar àquela pessoa para falar do amor do Senhor Jesus. Deus te escolheu, não temos que questionar a escolha do Senhor. Foi o que eu acabei de falar aqui. Não temos que questionar a escolha do Senhor Jesus e aceitar a vontade dEle. Eu falei aqui, às vezes a gente pensa assim, eu estava lendo aqui, preparando e falei assim: Senhor, o Senhor podia ter escolhido tantas outras pessoas para ir na cidade de Nínive, mas o Senhor tinha um propósito na vida de Jonas, para ele ir lá e para ele pregar a palavra e para ele levar a palavra àquela cidade.
O que o Senhor tem para mim e para você, não adianta alguém querer atrapalhar, alguém querer frustrar o plano que o Senhor tem na minha vida ou na sua vida, porque se o Senhor escolheu a mim, escolheu você, é você que vai ser o que o Senhor quer usar, a pessoa que o Senhor quer usar. Na sua casa, às vezes você pensa assim, ah não, mas meu pai, minha mãe é evangélico, então assim, eles falam para os primos, para os tios. Não, eles podem até falar, mas às vezes o Senhor quer usar você, no seu jeito, da sua forma, para poder chegar até aquela pessoa da sua família, não é verdade? A gente vê que cada um de nós temos um temperamento, né? Como diz o sanguíneo, fleumático, colérico. E o que acontece? Cada um tem uma forma de aproximar das pessoas. E o Senhor usa isso para poder ganharmos almas. Porque às vezes a gente... Um exemplo, às vezes a gente é muito agitado, se você chegar perto de uma outra pessoa, a pessoa fica meio assim, mas aí Deus não usa às vezes esse sanguíneo para chegar até aquela pessoa, Ele usa o fleumático, o colérico, para poder chegar até aquela pessoa. Então cada um de nós, dentro de nós, temos um dom que o Senhor nos deu. Você pode falar assim, ah irmã, eu não tenho. Tem. O Senhor te deu algo de uma forma muito especial. Tem algo muito especial dentro da gente. Principalmente porque a gente tem o Espírito Santo. Então assim, quem faz a diferença na vida da gente é o Espírito Santo. Não é verdade? Vamos continuar aqui. A palavra de Deus diz que uma alma vale muito. E a festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aí eu fiquei imaginando, a palavra de Deus diz que a festa no céu por um pecador. Já imaginou a cidade de Nínive? Quantos habitantes tinha ali? Não é verdade? Olha a alegria do Senhor para a palavra chegar lá. Olha a alegria do Senhor para levar salvação, para levar libertação naquela cidade. E o amor de Deus é tão grande, porque o Senhor poderia até deixar a cidade para lá. Não é verdade? Às vezes a gente desanima no caminho, a gente começa a fazer alguma coisa, o Senhor fala alguma coisa, a gente, não está dando certo, eu vou parar. Não, mas o Senhor persistiu com Jonas, persistiu, até ele fazer o que o Senhor queria, não é verdade? E mesmo assim é com a gente. O Senhor, às vezes a gente fala, Senhor, está tão difícil fazer a obra, né? Está tão difícil, está tão puxado, tão cansativo. Muitas das vezes a gente pensa, quantas das vezes a gente para e pensa, eu não vou continuar não, está dando trabalho, é cansativo. Mas quando a gente para ver a maravilha que o Senhor faz, a gente chega perto de uma pessoa, você tem um chamado de abençoar vidas através do louvor, através da palavra, através do serviço tirado dos irmãos, não é verdade? Então assim, é prazeroso, é cansativo sim. Se eu falar que não é, a gente vai estar mentindo, né irmão? Eu chego do serviço correndo, vou dar junto ao marido, vou dar uma ajeitada na casa, pego a bolsa correndo, desço correndo, então assim, muito cansativo. Mas depois você chega nessa porta aqui para dentro, irmãos, eu creio que acontece com vocês. Irmãos, você já chega aqui renovada. Eu vim no cansaço no caminho, eu estava quase passando mal. Subi o morro aqui, eu cheguei a passar mal. Primeiro por causa da mensagem, segundo porque é muita correria. Eu levanto antes das 5 horas da manhã. Tem vezes que eu vou dormir meia-noite, quase 1 hora da manhã. Então assim, é muito cansativo. Mas irmãos, sem mentira nenhuma, Deus está presente aqui, sabe? Irmãos, quando eu chego nessa porta, eu ponho o pé no degrau, irmãos, sinto um renovo de Deus. Eu esqueço que eu corri, eu esqueço que eu tive um dia tão agitado, né? Então assim, é prazeroso. E você vem para cá, para frente, você vem adorar o Senhor, Deus me abençoou, irmão. Deixa eu fugir só um pouquinho aqui. Deus me abençoou, porque nem voz para louvar eu tinha.
Eu não tinha voz para louvar, só Jesus na minha voz. E o Senhor, assim, me abençoou. Foi depois da pandemia que aconteceu um milagre assim, na minha vida. E o Senhor tem me aperfeiçoado, tem me abençoado. Eu estava até com um caroço na garganta antes da pandemia. Eu cheguei a pedir licença do grupo. Eu estava com um caroço na garganta. E eu falei assim, eu tenho que ir no médico para ver... O que é isso? O que é isso? Eu já fui orando, pedindo ao Senhor. Aí depois a médica falou assim que as minhas amígdalas são muito grandes, né? As amígdalas são muito grandes, então elas estavam atrapalhando. Eu falei, graças a Deus não é nada grave. Mas irmãos, hoje em dia eu nem sinto mais nada. Eu nem mexi, nem nada. E né, a Tcheliane está ali, ela sabe disso que eu tinha comentado com ela. Aí eu pedi licença antes da pandemia. Isso começou a me incomodar mais. E depois... aconteceu várias coisas. Aí no período da pandemia eu estava de licença. Um dia o Senhor falou comigo assim lá dentro de casa, está na hora de voltar para o louvor, está na hora de voltar para o louvor. Aí eu falei assim, não sei se eu vou voltar, não sei se eu vou voltar. Aí o que o Senhor falou? Está na hora de voltar. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou voltar, senão sabe o quê? Daqui a pouco o Senhor até me tira. Irmão, Deus tira. Eu não sei se vocês sabem, eu conheço casos de pessoas que afastaram do chamado e Deus tirou. Deus tira. Não que eu estou com medo de morrer, porque a hora que o Senhor chamar, amém. Mas eu quero obedecer o que o Senhor tem para mim, porque uma coisa puxa a outra. Você não vai conseguir chegar lá na frente no propósito se você não passar esse pedaço todinho aqui. Não tem como você passar por cima ou passar por baixo. Se você tem que passar esse pedaço todinho, você tem que passar. Então o Senhor falou comigo, está na hora de voltar para o louvor. E graças a Deus eu obedeci, voltei. O Senhor me abençoou. Hoje eu não estou sentindo mais nada. E o Senhor falou comigo assim, eu quero dedicação no louvor. Olha só, irmãos. O Senhor falou comigo, eu quero dedicação. Então assim, irmão, realmente, a gente tem que realmente abraçar o chamado que o Senhor tem para a gente. Amém? Já lemos o versículo, né? O 3, Jonas 1,4. O tema é assim, o título, né? O 3, tempestades por não obedecer o chamado de Deus. Tempestades por não obedecer o chamado de Deus. Jonas 1,4. Aqui. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Deixa eu ver se é só esse. Isso. É o 3 que eu falei, né? Isso. Tempestades por não obedecer o chamado de Deus. A gente acha que quando fugimos da vontade de Deus, vamos ficar em paz. É o que a gente pensa, né? Não, eu vou entregar o meu cargo, eu vou entregar o que o Senhor me confiou, porque eu não tô cansado, não está dando para fazer, o tempo não está deixando. Mas você vê como que é uma coisa, até a estratégia do inimigo. Por quê? Porque a gente tem tempo o dia inteiro para todas as coisas, serviço de casa, é um lazer, é errado? Não é errado a gente ter lazer, não é errado nada disso, mas às vezes a gente quer abrir mão de quê? Do chamado. A gente não abre mão de encurtar o passeio, a gente não abre mão de fazer outra coisa depois, mas a única coisa que a gente quer parar é o chamado. Vocês já repararam? Abrir mão de alguma coisa, de outra coisa a gente não abre, mas do chamado que Deus tem para a gente, primeira coisa que faz, não, já que eu não estou dando conta, eu vou abrir mão do chamado que eu tenho. Então assim, eu vou entregar o cargo de diácono, eu vou entregar o cargo no louvor, por quê? Porque aí eu consigo ficar mais tranquila, eu consigo ter mais tempo, e se você for parar para ver, não vai ter tempo. A gente não vai ter tempo. Por quê? Porque foi o Senhor que confiou. Quando o Senhor Jesus chama a gente, quando em dezembro o irmão me chamou, né? A Sara chegou, aí eu fiquei assim, irmã, se você não quiser, não tem problema. Eu falei assim, irmã, como eu falo não para Jesus? Igual eu falei no começo, para o irmão Jonathan, é fácil falar não. Não, irmão, não quero não. Mas e para o Senhor? Porque Ele não chama as pessoas sem orar, sem consagrar. Então assim, é o Senhor que mostra, né? Então como que a gente fala não para o Senhor Jesus? Quem põe a gente de pé todos os dias,
Quem nos dá força, quem nos está encorajando, quem nos está abençoando é o Senhor Jesus. É Ele quem faz a gente estar de pé, é Ele quem sustenta, é Ele quem nos cura. E às vezes o Senhor Jesus pede só uma coisa da gente, e a gente fala não. Não vou não. Agora, se você orou, igual a irmã falou, pode orar para saber. Se você orou e Deus falou não, aí é diferente. Já aconteceu de eu ser chamada para fazer algo, e eu falei, irmã, eu vou orar. E Deus falou comigo, não faz, porque você não vai dar conta. Deus falou comigo, não faz, porque você não vai dar conta. Aí eu cheguei depois, falei com a irmã, eu não vou poder, porque Deus falou comigo que eu não vou dar conta. E é para mim me dedicar a essa parte aqui. Então, ela, irmã, está na benção, quer dizer, se o Senhor falou que você... não é para você fazer, mesmo na obra, então não faça. Amém? Não faça. Porque o pastor Daniel mesmo já falou. Primeiro Jesus, segundo a nossa família, terceiro vem a obra. Não é verdade? Então assim, primeiro antes da gente estar aqui, você tem que estar com a casa em ordem, você tem que estar com o esposo, com os filhos em ordem, para você vir para a casa do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, como que você vai cuidar das coisas do Senhor, se você não cuida da sua casa? Nós mulheres, se a gente deixa a casa toda bagunçada, o marido sem comida, as crianças todas sujas, e vem correndo, não tem como. Então a Bíblia diz que primeiro a gente tem que cuidar das coisas, né? Para pôr a casa em ordem, para depois cuidar das coisas do Senhor, não é verdade? Então se você orou, Deus falou, olha, você não vai conseguir dar conta nesse chamado aí não. Aí você... vai orar, depois o Senhor vai usar alguém para te chamar para outra coisa, você ora e Deus fala, não, nesse aí você consegue. Foi o que aconteceu comigo, né? Então eu falei com a irmã, não vai dar. E ela falou, não, está na bênção, porque o Senhor falou, nesse aí você não vai conseguir não. Então, o que eu fiz? Obedeci. Porque a gente tem que fazer para o Senhor com qualidade. Não adianta você fazer sem qualidade. Por quê? Eu falei com o Senhor, eu falei, Pai, às vezes a gente pensa assim, nossa, o fulano está olhando. Irmão, não importa o irmão olhar. O que importa é o Senhor. A gente, como o pastor sempre falou aqui, a gente quer que o nosso ego seja, né? Todo mundo chega, nossa, que beleza. Mas, irmãos, o que importa é o Senhor. Quem vai dar salvação, quem vai nos recompensar, não é o pastor Daniel. Ele não vai recompensar a gente. Quem vai recompensar, estou falando no reino espiritual, é o Senhor Jesus. Porque o pastor recompensa a gente com as orações, nos cobrindo com oração, jejuando, que é tudo. Mas estou falando do mundo espiritual, né? Não adianta a gente querer fazer para o A, para o B ver. A gente tem que fazer para o Senhor Jesus ver. Porque a nossa recompensa vem dele. Não é verdade? E como eu falei aqui, quando a gente foge do propósito do Senhor, a gente não fica em paz. Você sente algo dentro de você quando você tem um chamado e Deus te confirmou que é para você fazer aquilo, que é para você fazer a obra, que é para você aceitar. Aí você fala assim, não, mas eu não quero, mas Deus falou que é para você fazer. Irmão, dentro de você não fica em paz. Você vê que está acontecendo alguma coisa, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? A gente fala o que está acontecendo, mas a gente sabe que aquilo que a gente não aceitou, obedecer à vontade do Senhor. Não é verdade? Mas ficamos pensando, será que era para eu aceitar o convite? Às vezes a gente pensa assim, será que era para mim aceitar? Será que era para mim aceitar? O irmão me chamou. Será que era para mim aceitar entrar para o diaconato? Será que era para mim aceitar fazer o evangelismo? E quando a gente começa assim a ficar inquieto, porque você vê que tinha um chamado, né? Porque quando você fala, não, irmão, eu orei e não dá, você fica em paz. Mas quando você começa, eu podia ter aceitado, e você fica naquela coisa dentro de você, e você vê que é por quê? Porque você não aceitou o chamado do Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele não teve paz. Só que o que ele fez? Ele foi dormir. Mas Deus movimentou aquela onda, Deus movimentou o barco,
né? E ele lá dormindo, e Deus mostrando, Deus falando com ele, isso tudo aqui é por causa de você, isso tudo aqui é por causa de você, porque você não quer obedecer a minha palavra, o meu chamado, né? E muitas das vezes a gente vai ver no 4 aqui, é isso que acontece, o Senhor permite às vezes coisas para sacudir a gente, porque a gente não aceita o chamado, a gente não aceita o que Deus tem para a gente, não é verdade? Isaías 6:8, livro de Isaías, capítulo 5, versículo 8, diz assim, Isaías 6, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Todo mundo conhece esse versículo, né? Quantas das vezes a gente fala isso? Eu preparando essa mensagem aqui, o Espírito Santo trouxe na minha mente, a minha avó tinha partido de pouco, e Jesus levou ela no ano de dezembro, há 12 anos atrás, e então o período que ela adoeceu, eu não fiz nada na obra de Deus, porque não tinha como. Mas quando o Senhor levou ela em 6 de dezembro, há 12 anos atrás, aí depois eu comecei a orar, falei, Senhor, agora eu vou fazer alguma coisa na obra, na casa do Senhor. Aí eu lembro que eu ajoelhei e falei com o Senhor assim, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer a obra. Irmão, quando eu falei isso, a gente não sabe o peso que é, né? Eu lembro que eu falei isso em dezembro, na oração ajoelhada, eu lembro direitinho, na beirada da cama. Irmãos, eu falei isso em dezembro. Quando foi em janeiro, foi numa virada de ano. Irmãos, quando foi em janeiro, quando eu cheguei na igreja, era lá no Bonfim. Irmão, quantidade de gente que chegava, falava assim, irmã, você ajuda nisso? Irmã, você entra para isso? Irmão, mas quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo trouxe. Irmão, como foi gente chegando e falando, irmã, você ajuda a fazer isso? Irmã, você faz isso? Olha só, por quê? Porque eu tinha feito uma oração, né? E falei com o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então assim, o Senhor realmente ouviu o meu clamor ali, ouviu a minha oração, né? E o Senhor na mesma hora enviou pessoas para começar a me chamar, para me fazer a obra do Senhor, né? Então assim, se a gente falar isso com o Senhor, pode falar, irmão, se você quer fazer a obra do Senhor, de repente você está na igreja e já tem um período e você fala assim, mas ninguém me chama para nada, ninguém nem está me observando, ninguém nem está me vendo. Ora, fala com o Senhor e fala, Senhor, se você quer fazer, Senhor, eis-me aqui, envia-me para fazer a tua obra, pode ter certeza que o Senhor vai enviar algo que seja de acordo com você e com a vontade dele para você fazer a obra de Deus. Amém? O último, tá? Já está terminando ali a hora. Jonas 1, 7 ao 10. O 4 diz assim, Jonas confessa o seu pecado por não fazer a vontade de Deus. Jonas 1, 7 ao 10. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Olha só, né? Ele desobedeceu a Deus e Deus foi aonde que ele estava, o Senhor foi, fazendo com que o mar ficasse agitado, né? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe o tinham declarado. O que acontece? Você vê que na hora que eles foram lançar a sorte ali, para ver o que estava acontecendo, caiu logo em quem? Em Jonas.
né? Foi direto nele, não foi nenhum dos outros, foi direto nele. Por quê? Porque ele que estava desobedecendo o chamado de Deus, não é verdade? E lançando no mar o peixe, o engoliu Jonas. Aí Jonas ora ao Senhor dentro do peixe, ele confessando aqui, tá? Aqui o 4, Jonas confessa o seu pecado, dentro do peixe ele orou ao Senhor dentro do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. Está em Salmo 120, Salmos capítulo 120, versículo 1. Foi o que Jonas falou dentro do ventre. Na minha angústia clamei o Senhor e ele me ouviu. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Jonas, capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. A primeira vez o Senhor falou, ele não obedeceu. Aí o Senhor teve que fazer aquele reboliço, né? Fazer aquele reboliço para ele poder obedecer o que o Senhor queria. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Amém? Deus queria... o 3 e o 10. Aí tem, não, só o 3 e 3. Você põe o 3 e o 10, por favor. Foi o que eu falei aqui. Jonas 3, capítulo 10, por favor. Foi o que eu falei aqui. A gente até esquece o que Deus fala. A gente pode esquecer que somos pecadores, mas o Senhor não esquece, irmão. Se o Senhor falou que vai ser você que vai fazer a obra, se o Senhor falou que vai ser você que vai fazer, que você tem um chamado, seja para varrer a igreja, seja para ganhar almas lá fora, seja para fazer alguma coisa dentro da casa de Deus ou lá fora, porque a gente também pode sair para evangelizar lá. Né? Nas ruas, nas praças, a gente pode também sair. Se o Senhor falou que é você, que sou eu, irmão, pode passar o tempo que for. Você pode falar, eu não vou. Irmão, você vai. Você vai porque o Senhor vai fazer de tudo para você ir. Tá, mas o Senhor não vai me obrigar. Mas se o plano dele para você é esse, e o plano dele é perfeito, não é verdade? Então o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te capacitar, vai nos capacitar para poder fazer a obra do Senhor. Amém? Jonas 3,10 diz assim: e Deus viu as obras dele. Olha só, Deus viu a obra de Jonas, quando o Senhor falou pela segunda vez e ele obedeceu. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Como aquele povo lá se converteu do mau caminho, quando Jonas obedeceu a voz do Senhor e foi lá e falou da palavra do Senhor. Amém? Tem continuação. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes não fez. Olha só, o castigo que Deus ia dar àquela cidade, Deus não deu. Por quê? Porque Jonas obedeceu e foi até lá fazer a vontade do Senhor. Às vezes, a gente passa por alguma coisa, assim, situações, quando o Senhor chama a gente não faz. Por quê? O Senhor faz aquele mover para a gente aceitar o chamado. Enquanto a gente não aceita, irmão, o chamado, Deus vai continuar permitindo algumas coisas na vida da gente até a gente aceitar. Amém? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se o Senhor tem um chamado para mim, para você, para fazer algo, que possamos fazer e obedecer o chamado do Senhor. Por quê? Porque a vontade dele é boa. Não, mas você fica assim, mas eu sou acanhado, eu não consigo. Consegue, porque o Senhor, ele não chama aquele capacitado. O Senhor capacita
O Senhor capacita. Aí com a capacitação que o Senhor nos dá, é o que a gente consegue fazer. Não é verdade? Tá? Essa é a palavra que o Senhor Jesus me deu. João 15:16. Eu só quero ler isso aqui para fechar, que já deu a ler. João 15:16 diz assim: não me escolheste vós a mim. Olha aí. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que vades e deis fruto. Porque o que a gente faz na obra do Senhor são frutos. Não é verdade? São frutos que a gente faz na casa do Senhor, na obra do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos irmãos, que o Senhor possa abençoar o chamado que cada um de nós temos. Às vezes você fala assim, mas eu não sei qual o meu. Ora ao Senhor, que o Senhor Jesus vai te mostrar o que Ele quer de você. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Ora ao Senhor, que o Senhor vai te mostrar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orarmos. Hoje é quarta-feira, culto de oração. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de nós. Irmão, a melhor coisa é estarmos aqui nessa noite, na casa do Senhor, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, todo domingo. Mas, igual o pastor tem falado, irmãos, não vamos deixar de orar. Não vamos deixar, eu sei que tem hora que é difícil, eu falo até menos por mim. Irmão, às vezes a gente quer estar aqui na quarta, mas a gente não pode. Mas não vamos deixar, se você pode orar, vamos buscar o Senhor. Amém? Que você possa ficar à vontade, de joelho, sentado, ou em pé. Irmão, eu não aguento ficar sentado, eu não aguento ajoelhar. Fique em pé, você pode ficar à vontade na presença do Senhor. Fique à vontade para você entrar na presença do Senhor. Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aleluias. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Glorificado e exaltado seja teu nome, Pai. Senhor, nós marcamos, ó Pai, um encontro com o Senhor aqui nessa noite, neste santo lugar de oração. Senhor, neste santo lugar que o Espírito Santo está, neste santo lugar que a presença de Jesus está. Senhor, nós te pedimos, fique à vontade, Espírito Santo, no meio de nós. Fique à vontade, Jesus, no meio de nós. Senhor, venha nos abençoar nessa noite. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, toma o coração de cada irmão, toma o coração de cada irmã, de cada criança nas tuas mãos. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, as nossas preocupações, e nessa noite nós depositamos, Pai, tudo nas tuas mãos. Nós depositamos, Senhor, tudo no teu altar. Senhor, eu te peço, meu Deus, venha abençoar cada pessoa aqui nessa noite. Senhor Jesus, venha abençoar as nossas vidas. Aquele que está pensando em parar, aquele que está pensando em desanimar,
aquele que está pensando, Senhor, em largar o seu chamado, Senhor, venha capacitar, venha abençoar, Senhor, para que cada um de nós possamos ficar firme, Senhor, para que possamos ficar firme com o Senhor. Pai, venha nos capacitar, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é quem nos capacita. Venha nos capacitar, Senhor. Venha derramar o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Venha nos fortalecer, Pai, em nome de Jesus. Venha abençoar, Senhor Jesus, a nossa igreja. Venha abençoar, Senhor, este templo, Deus. Venha abençoar os pastores. Venha abençoar, Senhor, os diaconatos. Venha abençoar as crianças. Venha abençoar os adolescentes. Venha abençoar os jovens. Venha abençoar os homens, as mulheres. Senhor, nós te pedimos, venha, Senhor, encher a tua igreja da tua presença. Senhor, venha encher a tua igreja com o Espírito Santo. Venha, Senhor, abençoar cada vida que entrar daquela porta para dentro. Que cada vida, Senhor, que entrar daquela porta para dentro, possa, Senhor, ser renovada. Senhor, possa ser curada, possa ser liberta, possa ser transformada pelo poder do Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, venha segurar em nossas mãos, venha segurar em nossas mãos, Senhor. Venha, Senhor, fortalecer o nosso espírito, venha fortalecer as nossas vidas diante do Senhor. Pai, venha nos animar, Senhor. Venha, Senhor, derramar o teu poder, para que possamos cada dia mais nos achegar mais e mais diante do Senhor. Que possamos cada dia, Senhor, estar aos teus pés. Que possamos cada dia mais, Senhor, ter sede. Que possamos cada dia mais ter fome de Ti. Senhor, venha nos abençoar em nossas casas. Venha abençoar nossas vidas em nossos lares. Para que possamos, Senhor, ganhar tempo, Senhor, com o Senhor. Senhor, para que possamos buscar ao Senhor. Para que possamos, ó Deus, ser cheios de Ti. Senhor, venha abençoar o nosso Brasil. Venha abençoar a humanidade, Pai. Eu te peço, abençoa, Senhor, o nosso Brasil.